Qual tradução da Bíblia é mais fácil de entender? É curioso como é que esse é um assunto recorrente, e não só aqui no canal Café e Teologia. E a questão é múltipla. Para começar, não existe apenas um único original da Bíblia. Em geral, nós utilizamos essa expressão, o original, mas deveria ser no mínimo os originais. O que nós temos hoje, e estão em museus ao redor do mundo, são cópias de cópias. Afinal de contas, vamos lembrar que a igreja foi perseguida por décadas, de Cristo até no mínimo 313 depois de Cristo, quando com o Edito de Milão foi dado fim às perseguições. Mas por causa disso, muitos os originais já se perderam. O que nós temos hoje são cópias de cópias. Então o que nós temos hoje é uma análise em vários desses manuscritos, muitos são incompletos, e aí eu começo a comparar, e então eu chego em um manuscrito que é, na verdade, a análise de todos. O nome disso em arqueologia bíblica é chamada de testemunha, que é quando eu tenho cópias de cópias, então eu reúno todas as cópias iguais, chamo isso de testemunha. Então eu tenho várias delas, manuscrito P42, Vaticano, textos receptos, Genisa do Cairo, texto massorético, texto crítico. Tem um monte desses manuscritos e as sociedades bíblicas optam pela que elas acham que é mais interessante, que seja melhor para ser utilizado. Além disso, a própria tradução ela sofre uma espécie de desatualização. O nome científico disso é entropia, quando a tradução simplesmente perde a validade. Como assim a validade? A questão é que, preste atenção, o seu português da rua, o modo como você fala. Não faz tanto tempo assim, mas quando eu era adolescente, eu usava um vocabulário muito diferente do que eu uso hoje e de que os adolescentes de hoje usam. A gente percebe isso muito fácil quando eu vou assistir um filme antigo. Não a regravação atual. Você fala o filme lá dos anos 70, dos anos 60. Olha como as pessoas falam na rua, como é que era o dialeto, o modo de falar dos filmes e o modo como nós conversamos hoje, tanto nos filmes quanto na rua, enfim. Aí chega uma hora em que eu tenho que revisar a tradução, por um motivo muito óbvio, porque chega uma hora em que a tradução está em um dialeto, em um linguajar que não se fala mais, então ninguém entende mais nada. Ou por acaso na sua Bíblia existe um F com PH, a pronúncia F escrito com PH, eu só vejo isso em farmácia na rua, tá cheio de farmácia com PH, mas em textos escritos já não se usa mais. Vossa mercê, chamar noiva de moça despojada, enfim, eu poderia pensar em outras palavras aqui, mas essas duas já está bom. Então eu preciso revisar essa tradução. Então, quanto mais atual for sua tradução, mais de acordo ela é com o nosso idioma, com o nosso dialeto atual. Além disso, os tradutores têm que optar em ser extremamente literal na tradução, o que força o tradutor a usar um português, como é que eu vou dizer? Um português mais alto nível, mais da faculdade de letras, ou utilizar o dialeto mais da rua, da feira, da esquina, do ponto de ônibus, e isso vai afastar um pouco do texto original. E aí, quando você me pergunta qual tradução é melhor para entender, aí eu vou te devolver a pergunta. Para entender o quê? Para você, leigo, para você, membro de igreja, que converteu agora, que tem dificuldade em entender as traduções clássicas da Bíblia, ou para você, estudioso das Escrituras e que quer entender melhor o texto em si, para estudá-lo, para compreender o texto do ponto de vista mais acadêmico. Então eu vou dar as duas respostas. Se você quer entender a Bíblia, entender o texto, compreender melhor como é que as pessoas falavam, fazer um estudo sistemático da Bíblia, opte por uma tradução clássica. Por exemplo, as traduções do Almeida. Almeida Revista Corrigida, Revista e Atualizada, Bíblia Almeida do século XXI,
Bíblia de Jerusalém, são traduções clássicas, muito boas para entender a sintaxe, os tempos verbais. Na maioria delas, os tradutores têm essa preocupação. Se lá no original o verbo está na segunda pessoa do pretérito perfeito do subjuntivo, o tradutor vai achar um jeito de traduzir na mesma classe gramatical. Ele vai ter sempre essa preocupação. Se no original tem uma rima, o tradutor vai se esforçar para colocar essa rima na tradução também. Agora, se você quer uma leitura simples, como se você lesse um jornal, um gibi, uma revista, opte por traduções mais espontâneas, que nós chamamos de correspondência dinâmica, em que o tradutor não está tão preocupado com a tradução literal, mas está mais preocupado com o entendimento do leitor. Tá? Então eu recomendo aí a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NTLH, Bíblia A Mensagem, Bíblia Viva, e uma que eu particularmente gosto muito dessas novas traduções é a NTLH, uma leitura muito simples, que qualquer pessoa que tem lá o ensino fundamental consegue ler e entender com muita facilidade. Claro que isso vai afastar um pouco da literalidade do texto original, mas vai aproximar do leitor. Tá? Se você quer uma dica final, eu opto por sempre ter as duas. Sempre que eu vou pregar, que eu vou estudar a Bíblia, fazer algum estudo especialmente, eu leio o texto nas duas traduções. Em geral, eu leio na tradução do Almeida, na Almeida Revista e Corrigida, ou então na NVI, e eu leio o mesmo versículo na NTLH, na Bíblia Mensagem. Então eu tenho ali um entendimento mais geral do texto, que eu acho que é muito bom. Agora, pessoas que criticam tradução da Bíblia, até hoje, eu nunca encontrei alguém que realmente é um teólogo formado, gabaritado nisso, alguém que tem um bom conhecimento de língua portuguesa, um professor de letras, por exemplo, reclamar de tradução. Quem eu vejo é sempre alguma pessoa que descobriu ontem que existe tradução da Bíblia, aí ele é apaixonado na tradução dele, começa a idolatrar a tradução dele como se ela fosse inspirada, e vamos lembrar que inspirados são os originais, tá? Não existe tradução inspirada. E a pessoa começa a falar mal de tradução. De vez em quando eu dou umas respostas mal educadas aqui no canal. Sim, eu dou resposta mal educada, sim. Vem com estupidez, volta para casa com estupidez. Desculpa, preciso ser mais humilde, mas ainda não consegui. Uma vez eu perguntei para uma pessoa no comentário do canal, né? Eu falei, qual tradução, né? Qual manuscrito você leu para dizer que tal tradução é ruim? Aí ele falou assim, não tem nada a ver com o original, estou falando da tradução. Poxa, cara, como é que você quer criticar a tradução sem colocar os originais na conversa? Existe tradução sem os originais? Qual é a sua qualificação para criticar os originais? Então, assim, gente chata que quer discutir tradução sem saber o que está traduzindo, dispensa essa pessoa, leia as escrituras, gaste a sua energia, gaste o seu tempo lendo a Bíblia. Tá? Muita gente pergunta sobre tipo de tradução, eu não li todas, não conheço todas, mas eu faço algumas críticas. Por exemplo, sempre venho no canal para dizer que tradução boa é a Bíblia judaica do Novo Testamento. Gente, judeu não crê em Jesus. O que judeu tem de autoridade para ter uma Bíblia para falar de Jesus, os livros de Paulo, de Tiago, Pedro? Vocês estão aonde? A cabeça de vocês estão aonde? Ou então alguém fala que tradução boa é a King James. A King James de 1611 é a boa. É mesmo, amigão? Do you speak English? Yes or no? Você fala inglês, amiguinho? Porque a King James é uma tradução em português. Não, mas eu leio a edição em português. Então peraí. Tem os originais. No século XVII foi traduzido para o inglês. É a tradução do Rei Tiago. Depois foi revisada para o inglês de hoje, do século XXI. Você pega essa Bíblia, traduz para o português e para você é melhor. A tradução da tradução da tradução. Sendo que nós temos bons especialistas brasileiros que são capazes de traduzir dos originais direto para o português. Então, assim, para com essa frescura de defender tradução que você nem sabe de onde vem. Tá?
o que o Almeida é para nós no Brasil, a sua relevância enquanto tradutor da Bíblia, a tradução do Rei Tiago é para os Estados Unidos, como em outros países, tem traduções que são igualmente respeitadas por serem boas traduções e acabam se tornando clássicas. Mas eu sugiro que, a menos que você fale hebraico fluente e grego fluente e ainda tenha um ótimo domínio de língua portuguesa, que você não entre nessa discussão. Ao invés de gastar a sua energia defendendo tradução, leia as Escrituras, leia a Bíblia, deixe que a palavra de Deus mude a sua vida e invada o seu coração. Você consegue isso lendo a Bíblia e meditando nas Escrituras. Sendo chato na internet, você só consegue ganhar desafetos. Então, é isso. Respondendo à pergunta, se você quer estudar profundamente, opte por traduções clássicas, como a do Almeida. Se você quer apenas ler e entender uma leitura simples, opte por Bíblias como a Mensagem, NVT, NTLH. No mais, não dê ouvidos aos chatos, que eles vão te fazer perder tempo e um tempo precioso que você pode estar lendo a Bíblia.